Fala galera, na aula de hoje iremos conectar o Java com o banco de dados MySQL através de uma conexão JDBC. Todos os arquivos que são utilizados nessa aula estarão disponíveis no site diegorossi.com.br. Clicando com o botão direito sobre as bibliotecas, você pode ir na opção Adicionar biblioteca. A biblioteca que iremos adicionar aqui é o driver JDBC do MySQL. Após ter adicionado a biblioteca no projeto, iremos criar uma classe chamada conexão. Clicando com direito sobre o seu pacote de códigos, iremos na opção Novo, Classe Java. Nesse momento é preciso renomear a classe. Iremos chamar de conexão essa classe. Após a classe ser criada, iremos começar no nosso código. Precisamos de alguns valores que ficarão armazenados, como o driver, URL, usuário e password. Primeiro iremos adicionar o private para falar que o atributo ele é privado, só pode ser acessado dentro dessa classe. Depois vamos colocar o modificador final, o final que vai declarar uma constante do tipo string por dado e por fim o nome do parâmetro. Aqui vai vir a especificação de qual driver que iremos utilizar. É o com.mysql.jdbc.driver. O próximo parâmetro a ser adicionado é o URL. Vai seguir os mesmos passos do parâmetro anterior. O valor que vai ser dado é o JDBC MySQL localhost, que é o endereço do seu servidor do banco de dados. Como iremos rodar no servidor local, eu passei em localhost, a porta, que vai fazer a conexão. Por padrão, MySQL usa a porta 3306. O nome do seu banco. No caso, o nosso banco que foi criado, ele se chama concessionária. Bom, agora faltam os parâmetros usuário e senha, também seguindo os mesmos padrões anteriores. O usuário padrão do MySQL é o root e a senha que vem logo a seguir, que eu vou chamar de teste. Por padrão no MySQL é utilizado vazio, mas se o seu banco estiver com senha, você deve colocar a senha aqui entre aspas. Bom, então os parâmetros já foram definidos para a nossa classe. Agora nós iremos definir o método para fazer a conexão. Esse método ele devolve um objeto do tipo connection. Após colocar o connection, você deve dar um Ctrl espaço para que o NetBeans faça a importação da classe correta. Mas uma observação que você deve ficar atento é que a classe a ser importada é do java.sql e não a primeira, que é a classe do com MySQL JDBC. Por que a gente importa essa segunda classe? Porque se você precisar mudar o seu driver para conectar com outro banco,
basta apenas mudar a biblioteca, não precisa mudar o código. E vamos dar um nome para o método. No caso aqui eu chamei de getConexão. Dentro desse método, a gente deve especificar qual que é o driver usado aqui para essa conexão. Então a gente vai usar o seguinte comando: class.forName passando o parâmetro driver. Note que o NetBeans grifou a palavra driver porque tem algum erro. Se você vier nessa lâmpada onde tem a sugestão e der um clique nela, ele vai sugerir algumas correções para esse problema. A correção que a gente deve fazer é colocar a instrução try-catch, porque se der errado, se não for encontrado esse driver, ele vai fazer uma exceção. Tá? Então, aqui vai acontecer o seguinte: ele tenta usar esse driver. Se der errado, ele entra na exceção catch. Bom, depois de ter especificado qual driver que a gente vai utilizar, a gente vai retornar o objeto connection através do comando return driver manager ponto get connection. No get connection a gente precisa passar o URL, o usuário ou password, as três opções. Bom, note que aqui também ficou com um erro, mas que ele está dando uma sugestão para a gente. Vamos lá na lâmpada para fazer essa correção. Ele pede que adicione uma outra cláusula catch. Eu vou adicionar ela, mas eu posso otimizar o meu código. Eu não preciso ter dois catches, eu posso juntar esses dois. Tá? Então é isso que eu vou fazer. O SQL exception eu vou tirar daqui, vou colocar aqui em cima. Esse catch da linha de baixo pode ser removido. E aí, nós ainda não solucionamos todos os erros, né? A gente tem um problema aqui, porque eu falei na declaração desse método que ele retorna um objeto connection, mas ele só está retornando esse objeto aqui, se for feito com sucesso a conexão. Se der erro e vier para cá, ele não faz nenhum retorno. Então a gente precisa fazer aqui, a gente vai mudar esse comando adicionando uma outra exceção que vai encerrar o nosso programa através do throw new runtime exception. Posso exibir para o usuário o que aconteceu. Na verdade, um erro na conexão que eu vou colocar. Ok? Bom, então o nosso banco aí já está conectado com o MySQL, o nosso programa já conectou com o MySQL. E aí nas próximas aulas veremos ainda como fazer uma inserção de dados e como fechar essa conexão que ficou aberta.